E hoje vamos continuar essa lógica do que é que a Bíblia diz sobre, para falarmos um pouco sobre propriedade. O pastor Paulo já pode referiu nisso, tem no vosso boletim aí o tema. Portanto, alguns de nós já pensam assim, bom, então hoje não é para mim, eu não tenho propriedades, eu não sou rico, eu não tenho terrenos, não tenho casas, não tenho cerrados, não sou latifundiário. Portanto, esta mensagem hoje não é para mim, posso desligar, bater uma soneca e quando acabar a gente logo vai ou vamos já embora, porque não, ainda não se vai embora. Se calhar pode ter mais a ver connosco do que podem pensar. Ter ou não ter, eis a questão. A realidade é que nós, desde muito pequenos, desde muito novos, que temos o instinto natural para ter, para agarrar. Aliás, as crianças nascem com como é o nome daquilo, tu sabes? O reflexo de preensão, que é para agarrar. Elas não têm o reflexo de depreensão, de largar. Se tem a mão, se não. Portanto, as crianças já nascem com esta tendência para agarrar. Aliás, é sempre mais difícil ensinar uma criança a deixar do que a agarrar. Aliás, quando as crianças brincam, nas idades deles, as primeiras palavras que eles começam a dizer em termos do contexto da brincadeira, qual é? Dá-me, ou é meu? É meu! É sempre mais difícil. É sempre mais difícil ensinar uma criança a partilhar do que a dizer, olha, isto é teu, tu tens que ficar com isto, está bem? Não é preciso quer dizer. Basta só pôr no alcance dela e ela já sabe que aquilo é seu. Agarrou. Nós temos uma inclinação natural e uma tendência para ter. Para ter mais, para ter melhor, para ter sempre, para ter o do outro. E aquilo que eu gostava que nós fizéssemos hoje é tentar ver alguns textos, só alguns, mesmo assim já vamos ver alguns, vários, mas como na EBD do pastor Paulo estava a referir, há muita coisa que Jesus diz sobre propriedade. E não só Jesus, mas em toda a Bíblia. Sobre o ter coisas, sobre os bens, sobre as propriedades, e naturalmente nós não vamos ver todos eles. Vamos só pegar em algumas, como diria o pastor Mário Pascoal, vão ser só pistas para os irmãos depois prosseguirem o vosso estudo. Isso era o que ele dizia nas nossas aulas. Bom, a primeira coisa que eu gostava de pensar convosco é isto. Qual é a perspectiva bíblica sobre a propriedade? Eu gostava de vos propor uma ideia para termos 3 dessas pistas que, se as pensarmos em conjunto, ajuda-nos a encaixar uma perspectiva correta e saudável em relação às propriedades, em relação às coisas que nós temos. Porque, na realidade, é que todos nós temos coisas. Podemos nem todos ter propriedades de terrenos e casas e prédios e apartamentos, não sei o quê. Podemos nem ter. Ou aquilo que temos até são só dívidas. Mas temos todos propriedades, não é? Temos todos propriedades. Temos a roupa, não é? Se não for alugada, a roupa é nossa, não é? Temos sapatos, temos cadeiras, temos canetas, até o pipo. Eu hoje estava à espera que eu trouxesse o seu chapéu. Ele disse, a minha mãe não deixou, mas eu queria que ele hoje trouxesse o seu chapéu. Mas o Pipo está ali a brincar com uma coisa. Mostra lá o que estás a brincar. Anda cá a mostrar a tua propriedade. Isso é teu, não é? Até o Pipo tem uma propriedade. Isto é uma propriedade, um dinossauro. De borracha. Vermelho. E até esta propriedade... Laranja. É sobre autónomo. E até esta propriedade pode parecer uma coisa ridícula. Agora chamam isso de uma propriedade. Propriedade é terrenos. Não, propriedade é tudo que a gente tem. Um bem, uma coisa. Até isto pode ser bem ou mal usado. Até isto pode ser bem ou mal usado. Ele pode usar isto bem para brincar, não é? Para fazer brincadeiras lá na sua casa, com os seus amigos. Pode usar isto para fazer inveja a um amigo. Tu não tens, pode usar isto para atrear um amigo, não é? Pode usar isto para assustar a Madalena. Ou seja, é fácil usar qualquer coisa. E tem mais ideias más do que ideias boas. Qualquer propriedade, qualquer coisa que nós temos, pode ser bem ou pode ser mal usada. Portanto, a perspectiva bíblica sobre a propriedade ou sobre os bens não se resume a termos muitas coisas. Isso é para quem tem muita coisa. Não. Tudo aquilo que nós temos e até aquilo que nós não temos tem que ser alvo de uma perspectiva correta e bíblica em relação à propriedade. Ou seja, perceber o papel da propriedade na nossa vida é tão importante em relação às coisas que nós temos como em relação às coisas que nós não temos. E que quem sabe gostaríamos de ter, ou que quem sabe outro tem. Também acontece. Bom, e gostava de vos propor estas três áreas sob a perspectiva bíblica para a propriedade, com estes primeiros 2 textos. E como temos 2 aqui, vamos fazer o seguinte. Este lado pode abrir em Salmo 24:1 e este lado abre em Levítico 25:23. Dei-vos o mais difícil, depois a gente trouxe. E o primeiro ponto, a primeira ideia principal, central, fundamental em relação à propriedade,
no que respeita à vida do crente, à vida cristã, é esta. Deus é o dono de toda a terra. E quando falamos aqui sobre toda a terra, nós estamos só a dizer sobre o planeta. Estamos a falar sobre tudo aquilo que existe na terra, sobre todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Mesmo de tudo aquilo que o homem acabou por criar ou construir, ou inventar, ou fazer. Mesmo as coisas... Não, é que Deus é o dono de toda a terra. Às vezes há um pouco aquela ideia, é o dono da natureza, das árvores, tudo bem? É. Mas também é dono, diz que está aqui, dos materiais, das coisas que a gente vive, dos bens. Ou seja, não é nada nosso. A gente conhece um ditado muito popular que diz que daqui nós não levamos nada. É ou não é? Ou levam alguma coisa para o outro lado? Os faraós pensavam que sim. Os faraós, e eu, não sei, de outras culturas, pensavam que sim e entafolhavam o local de sepultamento da pessoa e naturalmente hoje vai estar descrito, está lá tudo, não é? Não foi nada que a pessoa para lugar nenhum. Deus é o Senhor, Deus é o dono de toda a terra. Alguém pode ler Salmo 24:1, deste lado? Ao Senhor, nunca há terras, e tudo nelas colocar, o mundo e os meus. Ao Senhor pertence a terra e, só para que não restem dúvidas, tudo o que está nela. Só para que não dizem, a terra, o planeta, não, mas tudo o que está nela, tudo o que está neste planeta é Deus. Ele é que é o justo proprietário, dono e autoridade sobre todo o bem e propriedade. E aqui deste lado, Levítico 25:23. A minha terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos. Porque a terra é minha. Aqui há um pormenor, este texto seria extraordinário para nós fazermos um estudo só sobre este texto. Havia uma lei nos judeus, não sei se os ortodoxos ainda praticam isto, mas havia uma lei que Deus tinha dado que era de que a terra não podia ser vendida permanentemente, em definitivo. Ou seja, quando eu vendia, se eu vendesse o terreno ao Paulo, o terreno não passava a ficar dele para sempre. Havia um ano que era de 50 e 50 anos, que era o ano de jubileu, onde as terras que tinham sido vendidas voltavam aos seus proprietários iniciais. E porquê isto? Porque a terra tinha sido distribuída pelas tribos. E para evitar exploração imobiliária, centralização de monopólios, agravamento de distância entre ricos e pobres e por aí adiante, Deus instituiu esta regra. A cada 50 anos, tudo o que foi vendido de terras volta ao seu proprietário inicial. Portanto, não fazia muito sentido estar a especular e a pedir muito dinheiro pela terra, nem ele iria dar. Porque ele dizia, bom, mas daqui a não sei quantos anos, e depois o preço era avaliado conforme o tempo que faltava para chegar ao ano de jubileu. Não vale a pena dar tanto porque falta pouco tempo, depois eu vou devolver a terra. Quer dizer, era uma forma de Deus controlar, das pessoas não abusarem do direito sobre a propriedade, não pedirem milhares de euros por um cantigo de terreno, como hoje acontece, e de haver especulação e exploração imobiliária, como hoje existe. Era uma forma de Deus proteger o povo em relação a essa propriedade. Mas neste texto, Deus dá a razão pela qual diz que tinha que ser desta maneira. Qual era? Porque a terra era de quem? Era dele. A terra é de Deus. Porque vocês comprem uma coisa que não é vossa? Isso é meu. Vendam-na, usem-na, façam um bom uso dela, aproveitem-na, mas depois volta ao seu dono. Volta à tribo inicial que tinha essa terra. Bom, este pico do triângulo é o chapéu, digamos assim, chapéu de chuva sobre duas outras dimensões da propriedade. E a primeira delas, que eu penso que é muito fácil de entender rapidamente, é esta, é que nós temos de ter um respeito pela propriedade alheia. E aqui, como o texto é só um, podem abrir todos em Êxodo 20 para ler os dois versículos. O versículo 15 e o versículo 17. E naturalmente é um texto que se calhar já estão a identificar, que tem a ver com os 10 mandamentos. Um é um texto muito curto, muito direto, mas que enfatiza o respeito que nós temos de ter pela propriedade alheia. E o outro vai um pouco mais além. Alguém que encontrar este texto pode ler? Os dois versículos? Não roube. Não cobiça a casa do outro homem. Não cobiça a sua mulher, os seus carros, o seu gato, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Ok. Então significa que eu devo respeitar a propriedade do outro. De que formas? Estavam aqui duas. Quais eram? Não roubar. Portanto, não me apropriar daquilo que não é meu. Mas eu não roubo. Fazes cópias ilegais de alguma coisa. Fotocópias, cópias de CDs, cópias de DVDs, cópias de vídeos, downloads, etc. Mas isto não é roubo. Não. Aquilo é teu. Pagaste para aquilo. Bom, não roubar. Mas, qual era a outra? Não cobiçar. Não ter aquela inveja, não é? Ei, pá, que roupa bonita, que me dera ter aquela coisa. E que carro espetacular. O carro do Cristiano Ronaldo. Como é que é o nome dele? Lamborghini Aventador. 237 mil euros. 237 mil euros. Passados 3 dias, avariou no meio da rua.
E ficou o Cristiano Ronaldo 2 horas à espera do reboque. Bom, é um desses que quero agora. Agora, Ferrari para mim já está. O meu Ferrari ainda não avaliou. A minha propriedade, o meu Ferrari ainda não avaliou. Bom, respeito pela propriedade alheia. Mas quando nós pensamos em respeito pela propriedade alheia, temos que pensar também em outras dimensões. O que é que eu faço com aquilo que não é meu? Eu não me aproprio indevidamente, eu não cobiço, mas quando me emprestam uma coisa que não é minha, eu devolvo. Devia, não é? E nas mesmas condições que o mesmo estado. É pá, isto caiu, isto partiu-se. Pá, paciência, não é? Ou como é que nós zelamos? Minha lixadeira, pá, que estava nova, pá. Minha lixadeira nova, os Paulo deu cabo dela. Como é que nós cuidamos daquilo que não é meu? Há uma anedota que se conta. Eu não resisto, vou contar esta anedota. De uma viagem que se estava a fazer entre a Terceira e São Miguel. É claro que em São Miguel esta anedota conta-se de outra maneira. Ia no avião da SATA e um miquelense. Naturalmente lá, e era o terceirense, quando eles contou a anedota. E às tantas, o capitão diz assim: bem, meus senhores, lamento de informar, mas perdemos dois motores, o avião está sem controle e vamos cair. Ele diz: a esta altura já está a chorar por dentro. Ela está a rever esta imagem toda. O avião vai se despenhar, a gente vai cair, vai ficar tudo destruído e começa tudo a chorar, tudo aos gritos, tudo aos berros, tudo a desesperar, não sei o que, à exceção do nosso miquelense, que estava lá sentado, tranquilo, no seu banhinho, a folhear uma revista, na maior. Às tantas, naquele desespero todo, naquela desgraça toda, alguém olha para ele e diz: mas o avião vai cair, vai ficar tudo destruído, como é que estás dessa maneira? Eu disse: isso não é nada mesmo. O avião não é nada mesmo, deixa andar. O que é que acontece? Ele não se lava pela propriedade alheia. Isto não é nada mesmo, deixa andar. Qual é a atitude que nós temos em relação à propriedade alheia? Se não é nada mesmo, não me interessa, outro que esteja, acho que isso não vale, outro que venha e clique. Ou temos um cuidado e um zelo por aquilo que não é nosso. Bom, segunda dimensão. Eu não consegui contar esta nada. Bom, a realidade é que em relação àquilo que está nas nossas mãos, portanto, vimos a soberania de Deus e a autoridade dele sobre tudo. Mas, por outro lado, pensando naquilo que não é nosso, aquilo que pertence a outro, ter o respeito pela propriedade alheia. E aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que Deus nos confiou. Qual é a nossa atitude? Primeiro livro de Crónicas, 29, 14 a 15. Somos mordomos temporários. Mordomos temporários. Aqui mordomo no sentido de alguém que cuida de uma coisa que não é sua. Primeiro aos Coríntios, primeiro Crónicas, portanto, no Antigo Testamento, capítulo 29, 14 e 15. Alguém que encontrar estes dois versículos pode fazer favor de lê-los? Quem sou eu e quem é o meu povo para me designar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos cuidamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Este é um texto quando o povo dá muitas ofertas para o templo, para a construção do templo. E esta forma como o texto está colocado é extraordinária. Porque, neste caso, é Salomão que está a dizer isto, não é? Ou Davi? Davi está a dizer isto. É Davi, é. Depois ele não construiu, mas recolheu as ofertas todas para depois Salomão construir. Exatamente. O que é que acontece? Ele diz assim: as coisas que a gente tem, nós estamos aqui e isto, nada disto é nosso. Nós damos-te, mas damos-te da tua mão. Ou seja, ele reconhece que tudo aquilo que estava nas suas mãos, que o povo tinha dado, aquilo com o que tinham contribuído, não era propriamente nosso. Era Deus quem nos tinha dado. Nós, da tua mão, te damos. Ou seja, quando nós entregamos o que quer que seja para o trabalho de Deus, ou damos, ou temos esta atitude de generosidade, nós temos que manter sempre esta perspectiva. Tudo isso é de Deus. Era de Deus originalmente. E o facto de nós darmos não significa: bom, Deus, então pega lá no que é teu, eu agora fico com o que é meu. Quando nós damos, a nossa atitude deve ser: tudo é de Deus. E este é para usar em outras obras que não aquela que eu estou a usar no meu dia-a-dia. Mas todas as posses, ou os bens, ou as propriedades, desde dos dinossauros cor de laranja, até aos terrenos e aos prédios, ou o que quer que seja, todas as pequenas coisas são pertencentes a Deus. E nós somos meros administradores, gestores, temporários e passageiros daquilo que nos é confiado. E é por isso que talvez uma das ilustrações, estava aqui a pensar numa ilustração para demonstrar isto, é, por exemplo, ali a nossa Madalena. A nossa Madalena também tem propriedades. Ela tem o seu pijaminho, que não serve ao Rodrigo, por incrível que pareça. Tem a sua espeta, que mais ninguém quer chuchar nela, porque é dela. Tem o seu biberon. Tem coisas que são suas. Pelo menos ela pode pensar que são.
mas os seus pais têm outra ideia. Isto é nosso, que a gente comprou. É um pouco como Deus em relação a nós. Quer dizer, como é que nós temos a arrogância de dizer que temos ou que somos donos disto ou daquilo, quando é Deus que coloca nas mãos todas as coisas. Quando é Deus que nos dá todos os bens, todas as propriedades, que nos dá a saúde, que nos dá o trabalho, que nos dá os recursos, que nos dá... É Deus quem coloca nas nossas mãos. E nós pensamos que somos grandes coisas porque temos um pijama e uma xuxa. No fim de contas é assim. Bom, estas três ideias podem nos ajudar a ter uma perspectiva bíblica acerca da propriedade. Deus, Senhor e dono de todas as coisas. Respeito pelo que não é meu e mordomia ou administração daquilo que está colocado nas minhas mãos. Mas vamos pensar num segundo ponto que eu penso que é interessante refletirmos também sobre ele, que é esta tensão que existe entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. E aqui eu penso que nós podemos ver mais uma daquelas dimensões da contracultura. Lembram-se que tanto em relação ao trabalho como em relação ao governo, eu disse que seguir os princípios cristãos e bíblicos em relação à postura que temos para o trabalho e à postura que temos em relação às autoridades, vai contra a cultura. Porquê? Porque o grosso da nossa sociedade tem pensamentos contrários e atitudes contrárias àquilo que são os princípios bíblicos. E quando nós pensamos em relação à questão da propriedade, isto também acontece. Também acontece pelo seguinte, porque a pressão que existe hoje, a pressão consumista, a pressão materialista, a pressão para ter, para possuir, a gente de repente estamos a dar por nós a pensar é que precisamos de coisas que realmente não precisamos. Nunca aconteceu com vocês? Epá, eu precisava mesmo era ter o iPad. Isso é que dava mesmo jeito. Epá, pronto, pá. Isso é que era mesmo a minha necessidade. Senhor, as minhas necessidades, Pai nosso, dá-nos o iPad nosso de cada dia. As minhas necessidades, para cortar fruta, não é que dá jeito para ter aquela... o que é que são as nossas reais necessidades? E há sempre esta tensão entre aquilo que nós realmente precisamos e daquilo que nós gostaríamos, ou daquilo que nós queremos. Bom, mas aqui surge uma questão, e a gente não tem tempo para explorá-la toda, mas gostava só pelo menos que ficássemos com esta pista para pensar. Será que não é legítimo nós queremos ter coisas para o nosso lazer, para a nossa recriação, para a nossa diversão? Será que é errado? Já agora, qual é o vosso sentimento em relação a isto? Será que, quando nós pensamos em propriedade, então, as coisas não são nossas, são de Deus, então será que então Ele vai-nos dar coisas para nós nos divertirmos? Será que devemos gastar dinheiro com coisas que são lazer, recriação, diversão? Será que a Bíblia aprova isso? Será que... O que é que acham? Está tudo com uma casca de banana. Não, o que é que acham? Digam lá. Eu acho que sim. Que sim, que é legítimo termos coisas para a nossa diversão, para o nosso... Sim? Então já posso comprar o tal iate. Posso, francamente. Estava com este peso na consciência, sabia de comprar o meu iate ou não. Pelo menos é para a minha diversão, mas se vocês acham que sim, eu posso comprar. O que é que acham? Será que a Bíblia legitima o gasto de recursos, a utilização de bens, simplesmente para o nosso lazer, para a nossa diversão? É baseado no versículo da Bíblia, não sei qual é que a gente pede na outra ponta. Pronto, então lá está. Tiago diz que vocês pedem, mas não recebem. Pedem para gastar nos vossos deleites, no vosso prazer. Então será que a Bíblia não aprova? Também. Bom, primeira coisa. A Bíblia não condena a diversão. Aliás, se bem se recordam, quem tem estado na escola dominical, foi referido que no sistema judaico existiam várias festas. E a festa é exatamente festa. É festa mesmo, é diversão. É claro que tem um componente cristão, nesse caso não, mas uma componente espiritual, uma componente de devoção a Deus, de evocar momentos que Deus abençoou o povo, mas há diversão. Há lazer, há recriação, há festas. Jesus foi apanhado em festas. Jesus foi encontrado em festas, várias festas. Teve em festas de casamento, logo no início. E houve em outros, quer dizer... O primeiro milagre foi vinho, que era para alegrar a festa. Então, quer dizer, a diversão e o lazer são legitimados pela Bíblia. Então, será que a gente deve gastar coisas... Por exemplo, vimos investir dinheiro para comprar um belo Ferrari, daqueles grandes. Um belo Ferrari só para a nossa diversão. E aqui esta tensão, será que nós precisamos? Será que nós queremos? Será que nós gostamos? Mas qual é o ponto de equilíbrio? E eu penso que a palavra-chave aqui é exatamente essa, é o equilíbrio. É de que forma é que nós podemos manter o equilíbrio destas duas dimensões, aquilo que nós precisamos e, por outro lado, aquilo que nós gostamos. E eu gostava que fizéssemos o seguinte, que abríssemos a Bíblia nestes dois textos. Vamos fazer assim, aqui, este lado abre em Mateus 6:11 e aquele lado pode abrir em 1 Timóteo 6:17. Para lermos um pouco sobre estas duas dimensões, de que será legítimo termos... Sim. Mas como? Mas tê-lo como? Mas com que atitude? E o que é que acontece com o resto? Nós pensamos assim, bom, será que o crente que é crente não pode ter um carro acima de 100 mil euros?
gente não pode... Reparem, quando nós começamos a apontar, a fazer a regra, nós vamos começar a chegar a pontos complicados. Então temos que estabelecer um limite, porque assim você pensa assim, bom, um 40 não desperdiça dinheiro no Ferrari. Isso é um desperdício. Agora dá 100 e tal mil euros por um carro. Mas eu posso pensar assim, então um Mazda, então será que era legítimo comprar um Toyota um bocadinho melhor? Mas já vai ter luz. Mas será que o crente não devia ter luz? Será que um crente não pode ter esse... Estão a perceber? Quando nós lemos estes dois textos, pode-nos ajudar a perceber que a raiz da resposta não é propriamente uma resposta assim, podes, não podes, compra, não compres, este pode ser, aquele não pode ser. Isso é regra. A regra não funciona do ponto de vista cristão. Mas um princípio de equilíbrio entre estas duas coisas acho que faz sentido. Vamos ler Mateus 16, 11. Alguém daqui pode ler? O pão nosso cada dia nos dá hoje. O que é que Jesus nos diz para orarmos, para pedirmos? A satisfação das nossas necessidades. Não é? Satisfação das nossas necessidades. Quando ele fala naquele outro texto dos lírios do campo e das aves do céu que têm alimento e que vestem, para não andarmos ansiosos com essas coisas, mas para buscarmos primeiro o reino de Deus, a ideia também é esta, de focarmos a nossa atenção, temos uma prioridade em enfatizar aquilo que de facto nós necessitamos. A satisfação das nossas necessidades básicas. Portanto, este é um ponto de equilíbrio. Mas será que então o crente deve ser estilo monge, que não tem roupa, que só come uma vez por semana e que, enfim, e que não tem mais nada e que anda descalço? Assim é que é um crente, não pode ter outras coisas. O voto de pobreza, que seria essa interpretação. O que é que 1 Timóteo 6,17 diz? Alguém pode ler? Avisos que são ricos em bens deste mundo, para que não se envaideçam nem ponham sua esperança numa riqueza que não é segura. Confiem antes em Deus, com todas as coisas à nossa disposição para a nossa satisfação. Aquela versão ainda é mais clara do que a minha. Põe todas as coisas à nossa disposição para... Está definido. Confiem antes em Deus, põe todas as coisas à nossa disposição para a nossa satisfação. Para a nossa satisfação. Na minha versão diz para gozarmos delas. Não sei se na vossa versão também tem isto. Para apreciarmos as coisas. Ou seja, não é ilegítimo, não é imoral do ponto de vista cristão. Nós temos uma perspectiva de apreciar e gozar as coisas. E podemos ter tempos de lazer, tempos de recreio e tempos de satisfação com as coisas que Deus nos dá. O que é preciso é equilíbrio. Como quem diz, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem o voto de pobreza, porque não é isso que adianta a nada, nem pensar que posso esbanjar e gastar tudo e mais alguma coisa só porque tenho. Mas haver um equilíbrio, e porque é meu, porque eu trabalhei por ele. Porque lembra-se quando a gente falou sobre o trabalho, que um dos objetivos do trabalho é o sustento, mas o outro é ter para partilhar com quem não tem. Portanto, não é só questão de, então muito eu posso. É um ponto de equilíbrio. De perceber que sim, é legítimo, se eu tenho essa possibilidade, mas há outra dimensão também que eu tenho que pensar e valorizar, é aquilo que está a satisfazer as minhas necessidades. E mais à frente eu gostava de acrescentar um pouco a esta ideia. Mas eu penso que, se nós pensarmos nisto como uma balança, aqui a ideia é pensar como uma balança, dois pratos que temos que equilibrar entre as nossas necessidades e aquilo que nós queremos ou gostaríamos, eu penso que o fiel da balança, ou seja, um texto que nos pode ajudar a perceber, pronto, isto é de facto um exemplo de equilíbrio. Isto é um fiel de equilíbrio. Seria este texto que aqui está do próprio apóstolo Paulo. Filipenses 4. Diz. Lê. Se tens aí, podes ler os outros. Não façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para partir com os outros e com os irmãos. Ok, está lido. E eu não ia ler agora, ia ler aquilo que eu digo, mas também sei. Filipenses 4, 11 a 12, alguém pode ler? Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Fiel da balança. Ponto de equilíbrio. Eu sei me contentar. A ambição não é errada desde que seja acompanhada com contentamento. Mas então esse cara um crente não deve querer um trabalho melhor, não deve querer ganhar mais, não deve querer ter uma casa melhor. Porque não? Mas contentar-se com aquilo que tem também. Em simultâneo. E a dificuldade que muitas vezes, a tal aspecto da contracultura, é que a nossa sociedade
quer ambicionar outras coisas pelo descontentamento em relação à situação em que está. E a diferença cristã é que nós podemos e devemos ambicionar mais se mantivermos uma atitude de contentamento com aquilo que temos. De satisfação com aquilo que temos. Muito, pouco, fome, abastança. Paulo diz, olha, já tive desdouros, eu sei ter desdouros. Não é só já tive, eu sei, eu aprendi a viver com uma coisa e a viver com a outra. Aquilo que Deus der eu aceito e contento. Agora, o que não queria dizer, com certeza em relação a nós também, que não possam existir crentes que enriqueçam. Temos o exemplo de empresários, o exemplo de atletas, enfim, de gente que cresce em riqueza, que abunda. Isso não é errado. Nem é errado não ter, nem é errado não ter. É a atitude que se tem em relação às coisas. A postura que se tem. E penso que estes textos ajudam-nos a ter uma posição de equilíbrio. Bom, eu queria terminar agora no final só com esta outra ideia que tem a ver com qual é então a nossa atitude. A nossa atitude pessoal em relação à propriedade. Então, vimos qual é a perspectiva bíblica de Deus, soberano, dono de todas as coisas, respeito do que não é nosso, mordomia do que está nas nossas mãos. E vimos a tensão entre aquilo que nós realmente precisamos e aquilo que, se calhar, gostaríamos de ter, e um ponto de equilíbrio de sabermos nos contentar com tanto um como o outro cenário. E agora, então, qual será a atitude correta? O que é que a Bíblia recomenda do ponto de vista da minha postura, da minha atitude em relação às propriedades? Tendo esses outros textos por pano de fundo. E o primeiro deles, eu penso que é, se calhar, o mais evidente, é a questão do investimento. Aquilo em que nós investimos. E há dois textos aqui que eu gostava também que abrissem partilhadamente. Pode ser agora aqui Mateus 6, 19 a 21. E ali naquele lado, Lucas 12, de 15 até 21 também. Para percebermos esta ideia do investimento. Em que é que nós investimos a nossa vida? Em que é que nós depositamos a nossa energia, a nossa atenção, a nossa preocupação, o nosso foco? No fim de contas, isto é uma regra universal. Aquilo em que a gente investe é disso que a gente corre. Quem vive pela espada, morre pela espada. Quem vive pela graça, morre pela graça, digamos assim. Aqueles que investem em determinado tipo de recursos, é desses recursos que vão colher. Não podem esperar recolher outros. É como o nosso povo diz, quem semeia ventos, agora tempestades, não é? Aqui o convite aumentou, não é? Pior a coisa. Bom, Mateus 6, 19 e 21. Quem é que ficou com este? Foi este para vocês, não foi? Um de vocês pode ler? Nós juntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem dão consumir. E o consomem, e onde os ladrões miram verão. Mas a juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não miram verão. Justo onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aquilo em que investirem vai ser onde está o foco da vossa atenção. Vai ser onde está a vossa vida. Se investem nos bens, se calhar vão ter mais bens. Quem trabalha por isso vai consegui-los. Mais ou menos, uns mais, outros menos. Mas quem dedica a sua vida a isso, é isso. Ou então vai ter a precariedade que os bens devolvem. Agora, quem resolve investir em coisas eternas, é disso que vai ter também. Aquilo em que nós investirmos, onde colocarmos o nosso coração, onde entesourarmos alguma coisa, é aí que estará a nossa vida também. E aqui este lado, Lucas 12, 15 a 21. Alguém pode ler? Então Deus recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda quer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite
pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Conhecem este texto, não é? Uma pessoa que enriquece, tem muitas produções, muita produtividade, e pensa, bom, então vou deitar abaixo estes slides, vou arranjar outros. A gente pensa, bom, mas isto é uma coisa errada, quer dizer, se a pessoa produziu, tem mais produção, e tem slides pequenos, é claro, põe aqueles abaixo e arranja outros, isto é errado. É errado fazer isto, é errado ser responsável, gerir bem as suas riquezas, investir no avanço do seu negócio, isso é errado? Isto não é errado. Então o que é que está de errado aqui? Reparem a quantidade de vezes que ele diz meu e minha alma, os meus bens, o alimento para mim. O centro dele era isso, era ele. Adeus a vocês. Saudações. O alvo da sua riqueza, o alvo do seu investimento, o seu tesouro era guardar coisas para si. Não era no sentido, o que é que eu posso fazer com isto? De que forma é que eu posso distribuir pelos outros? De que forma é que eu posso partilhar? De que forma é que eu posso criar postos de trabalho? Por exemplo, como é que eu posso promover o bem de outro? Como é que eu posso ser rico, como diz no final, ser rico para com Deus? Como é que eu posso ser generoso? Não, era para mim. Era eu. Portanto, o seu tesouro estava ali mesmo. E Jesus diz-lhe no fim, bom, foi isto que tu entesouraste? Tudo bem, mas isso fica cá. E tu quando fores, como é que é? Para quem é que isso fica? Bom, o investimento, aquilo em que investirmos, é onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Mas este investimento deve redundar, e aí sim, no texto que eu estava a ler, que era no versículo 18 de 1 Timóteo 6, já tenho isso aberto. Alguém pode só relembrar, encontrar o texto, 1 Timóteo 6, 18, que mostra que é na sequência daquele que fala sobre manda aos ricos, diz assim, e fala sobre o que é que eles, qual era a postura, a atitude que eles deveriam ter em relação às riquezas. Queres ler? Façam o bem, sejam ricos em boas ações, sejam generosos e estejam prontos para partir com os outros. Ok, então a ideia de generosidade. Quando a gente investe naquilo que é correto, quando a gente investe naquilo que é certo, quando a gente investe naquilo que é eterno, não quer dizer que a gente vai deixar de ter riquezas. E neste caso, por exemplo, aos ricos, e existirão pessoas, Jesus disse que era mais difícil era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que era o lugar onde entravam as ovelhas para o aprisco, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está a dizer que é impossível. Está a dizer que era difícil. Porque são tantas as preocupações e o consumo e o envolvimento daquela pessoa com as suas riquezas, porque vive em função delas, que será difícil desprender-se delas e perceber para onde deve caminhar e aceitar a vida que Jesus tem para ele. Mas existem pessoas que têm riquezas e quer tenham muitas, quer tenham poucas, quer sejamos nós que não somos ricos, a atitude que se requer de nós é uma atitude de generosidade. Normalmente nós pensamos em, generosidade é para quem tem muito. Quem tem muito é que deve ser generoso. Eu tenho pouco, eu sou pobre, não posso ser generoso. Sabem que alguns dos exemplos de maior generosidade têm partido de pessoas que têm pouco dinheiro e poucas riquezas. Aliás, Jesus viu um exemplo destes. Lembram-se daquela viúva que deu tudo. E tinha pouco, mas deu tudo. E mesmo no nosso dia a dia, às vezes a gente percebe isto. Aqueles que têm mais, normalmente não são os mais generosos. Daí que Paulo tem esta preocupação. Manda aos que têm riquezas que sejam generosos, que partilhem. Porque se calhar muitas vezes aqueles que têm pouco sabem o que é ter pouco, e quando vem alguém que ainda tem menos, abrem a mão e partilham, percebem, identificam-se com aquilo que está a acontecer. Mas a atitude tem que ser esta, quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco. E quem diz generosidade não é só em relação ao dinheiro, pode ser em relação até ao tempo que nós temos, pode ser em relação ao bens que nós temos, a roupas, enfim, comida, sei lá o quê. É tudo aquilo que está nas nossas mãos, é que Deus nos coloca nas nossas mãos. O desprender-se, não ter ganância, não ficar agarrado egoístamente, como aconteceu com aquele fulano. Que tudo era seu, a propriedade era toda sua. Bom, aquilo em que investimos, a atitude de generosidade e a prática, no fim de contas, tem que redundar numa ação de partilha. E mais dois textos para terminarmos por hoje, aqui deste lado. Atos 2, 42 e 47, e ali daquele lado, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Para terminarmos com esta ideia do partilhar. Portanto, uma atitude bíblica. Em que é que a minha vida está investida? Qual é o foco da minha vida? Onde é que está o meu coração?
no fim de contas? Qual é a atitude que eu tenho, se é de generosidade, se é de desprendimento, ou se é de agarrar-me às coisas? Sejam muitas, sejam poucas. Às vezes não pode não ter nada, mas estamos agarrados ao nada que temos com unhas e dentes. Qual é a postura de generosidade que temos? E se essa generosidade e essa liberalidade se traduz em ações práticas de partilha? Atos 2, 42 a 47, alguém daqui pode ler? E perseveram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ok, até o 47. E em toda a alma havia tremor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e partiam com todos, segundo a cada um havia de mister, e perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia juntos com alegria e engeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Vocês sabem, muito bem. Então tinham tudo em comum. E aqueles que tinham mais propriedades, ou que tinham mais alguns recursos, o que é que faziam? Vendiam, partilhavam, percebiam que existiam necessidades que precisavam ser atendidas, partilhavam entre si, tinham tudo em comum e acabavam por satisfazer aqueles que tinham mais carência. Isto depois começa a redundar em alguma coisa complicada. Se recordam, há um episódio depois com Ananias e Safira, em que eles, para ficarem bem vistos, vendem também uma propriedade, vêm trazer só parte do dinheiro. Ninguém era obrigado a vender propriedades, atenção. Não havia regra nenhuma que tinham que vender propriedades e dividir todos. Cada um fazia isso voluntariamente, liberalmente. Mas eles lembraram que iam ficar bem vistos se fizessem também a mesma coisa. Mas já agora, já que a propriedade rendeu tanto dinheiro, não se vai dar tudo. A gente diz que aquilo é tudo, mas fica com um bocadinho para a gente. E os dois morrem, por causa desta mentira. Bom, a ideia principal aqui, apesar desse erro, e esse erro está lá também para nos alertar, é de que eles cuidavam dos seus e tinham esta atenção de partilhar aquilo que tinham, um pouco ou muito que tinham, vender e partilhar para todos, para que ninguém passasse necessidade. Primeira carta de João 3,17. Seguimento esta ideia. Podes ler? Se alguém for abastado em recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não o achar, como poderá estar nele o amor de Deus? Pronto. Okay? E esta pergunta é mais resposta do que outras coisas que a gente possa dizer. Não é? Se nós vemos alguém com necessidade e não ajudamos, então como é que é o amor de Deus nessa pessoa? Eu amo muito ao Senhor e quero tudo bem, mas então mostra. Não é? E Tiago é muito... Tiago e João também, mas eu estava a pensar agora na minha vista do Tiago, é muito contundente nesse aspecto de mostrar que a fé é muito importante, é muito necessária, mas tem que se materializar em obras, tem que se ver isso na prática. E aquele texto de João também mostra isto. Bom, então ficamos por esta ideia sobre as propriedades. Há mais textos, mas a gente não vai naturalmente lê-los. Não há mérito em não ter nada ou em ser pobre, nem há mérito em ter muito. O que há é a necessidade de nós percebermos um ponto de equilíbrio que deve existir na nossa vida entre aquilo de que nós realmente necessitamos, aquilo de que nós podemos querer, perceber que tem que existir uma atitude de contentamento, na qual Deus é o dono de todas as coisas, respeitar aquilo que não é nosso, ser mordomos fiéis, meros administradores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, mantendo esta ideia de que se as coisas que estão nas minhas mãos são de Deus, qual é o uso que Deus quer dar às tuas coisas? Como é que Deus quer usar as coisas que me confiou, que me pôs nas mãos para este tempo? Que o Senhor nos abençoe a termos esta postura correta e bíblica em relação à propriedade.